Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Eu posso tudo. Então, temos 4 métodos com os quais você pode transformar a camada do seu mundo: um arquivo de configuração, um feixe de atenção, um projetor de filme e um bumerangue. Vamos considerar como a transformação ocorre em exemplos específicos. Existe alguma explicação para o fato de eu encontrar gatos por 3 dias seguidos? Aquele vizinho está morrendo diante de nossos olhos, então no dia seguinte no filme, a primeira vez em um ano fui ao cinema, o gato também morreu, então um gato preto desconhecido entra na varanda, 5º andar, e grita à noite, etc. Em geral, comecei a perceber muitas interconexões, mais precisamente, repetir palavras, coisas, ações, mas não entendo para que serve tudo isso. Tudo é muito simples. O que você fixa sua atenção se acumula na camada do seu mundo. Primeiro, como um receptor, pegue de algum tipo de sinal do fluxo de informação recebido e, então, se capturou sua atenção, você começa a transmiti-lo, o que torna o sinal, ao longo da cadeia de feedback, cada vez mais forte. Estou à procura de trabalho. Todas as ofertas são feitas para mim por grandes empresas ocidentais, como eu quero, mas são empresas de cigarros ou cervejarias. Não bebo, não fumo e claramente decidi por mim mesmo que não quero trabalhar neles. Isso é contra minhas regras. Mas continuo recebendo ofertas desses escritórios. Quando meus amigos me perguntam como estão as coisas no trabalho, digo a todos que as ofertas são apenas de fumantes de cigarro e cervejeiros. Talvez porque repito isso para todos, eu mesmo atraio exatamente essas empresas. Seus pensamentos pertencem ao que você ativamente não aceita. Você não apenas recusa, você continua a repetir teimosamente sua recusa, o que significa que você fixa sua atenção e, portanto, recebe a realização correspondente no espelho da realidade. Você não pode fumar ou beber, mas ao mesmo tempo fique tranquilo quanto ao fato de outros o fazerem. Por que não deixar que os outros sejam diferentes? No último mês, constantemente 222. Chama minha atenção. De alguma forma intuitivo. Acontece que procuro em algum lugar, por exemplo, na quilometragem, e há 3, 4 números idênticos, e não apenas duques. Quando olho para o relógio, os números também se repetem de maneira estranha, 11 de novembro ou 22, 22, e com muita frequência. Isso nunca aconteceu antes, mas nos últimos meses tem sido constante. O que podem significar os símbolos na forma de números? Absolutamente nada. A camada do seu mundo é dominada pelo que chama a sua atenção, especialmente se isso surpreende ou incomoda. Qualquer número de exemplos pode ser dado. Se você tem nojo dos sem-teto, eles chamarão sua atenção constantemente. Se vizinhos ou companheiros de viagem o incomodarem, você definitivamente os encontrará. Se você gosta de garotas bonitas e olha para elas, isso se tornará ainda mais comum. Se você ficar muito zangado quando for enganado em uma loja ou perder um produto ruim, isso se repetirá indefinidamente. Nesse caso, você está fixado nos números. Tudo começou com o fato de sua atenção ter sido capturada por um número simétrico que chamou sua atenção. Seus pensamentos, de uma forma ou de outra, se refletem no espelho do mundo e se concretizam na realidade ao seu redor. Portanto, depois de um tempo, você encontra novamente um número estranho. Você já está surpreso, e a alma e a mente sempre se fundem na unidade, se o sentimento for forte o suficiente. Como resultado, uma imagem nítida aparece na frente do espelho. Então o processo continua aumentando. Aquilo em que sua atenção está fixada literalmente preenche uma camada de seu mundo. É improvável que a mente humana comum acredite que os pensamentos dessa maneira são capazes de moldar a realidade circundante.
Gostaríamos de atribuir tudo à seletividade da percepção, não é? Eu, com meus pensamentos, crio esses vagabundos, vizinhos, beldades? Sim, eles já existem objetivamente e eu me concentro demais neles, então eles são uma monstruosidade para mim. No entanto, nem tudo é tão simples. A seletividade da percepção ocorre, mas isso é apenas metade da batalha. Se você observar, ficará surpreso ao descobrir um fenômeno muito estranho. Quando algo para de tocá-lo, desaparece de sua vida e vice-versa. Assim que você cai sobre algo, ele começa a persegui-lo incansavelmente. Além disso, vê-se claramente que a percepção nada tem a ver com isso. Você parou de prestar atenção ao sem-teto e eles começaram a aparecer. Muito raramente, para onde foram? Você encontrou um companheiro para si mesmo, se acalmou e garotas bonitas não são mais vistas com tanta frequência, a menos delas? Você aceitou o fato de que costumava ser muito chato, lixo nas ruas, e as ruas de repente ficaram mais limpas. Por quê? Isso se explica pelo fato de que para cada pessoa a camada do mundo tem uma certa autonomia, ou separação. Todas essas camadas se sobrepõem e se cruzam, mas ao mesmo tempo se movem independentemente umas das outras na direção em que o raio de atenção do proprietário as atrai. A realidade é a mesma para todos, como uma mesa, mas as cartas dessa mesa estão embaralhadas. Assim que o dono da camada fixa o raio de sua atenção em um determinado objeto, sua camada, mapa, começa a se mover para a área onde há um grande acúmulo desses objetos. Na verdade, você não materializa todos aqueles personagens nos quais seus pensamentos estão concentrados, essa camada do seu mundo vai para onde há mais deles. Eu escrevo músicas e letras no estilo rap. Muitas vezes acontecia que os eventos sobre os quais escrevi na época realmente aconteciam comigo ou com outra pessoa. Eu tive quase um estado de choque quando soube de um caso nas notícias, que descrevi em meu texto 1 ou 2 semanas antes. Este texto era do tipo storytelling e totalmente ficcional, ou seja, um grande verso, que conta a situação que inventei ao som de música e rima. Essas situações aconteceram mais de 1 ou 2 vezes, e agora eu lido com isso com mais cuidado. Agora entendo por que artistas como 50 Cent ganharam muito dinheiro com seu rap. Eles cantavam letras sobre sua riqueza muito antes de ela aparecer. Agora vou escolher conscientemente os tópicos e filtrar o que escrevo. Os comentários são supérfluos. O mundo está passando por grandes desastres naturais. Se bem entendi, tudo o que nos acontece é resultado de nossos pensamentos. Suponha que uma pessoa pudesse ter pensamentos de que algo iria acontecer com ela, mas não se pode argumentar que a mesma coisa estava na cabeça de todas as pessoas que entraram em um desastre. A opinião de que tudo o que nos aconteceu é resultado de nossos pensamentos não é transurfing, mas o chamado puro esotérico, ou seja, metafísica elevada ao absoluto. E esta opinião está errada. Vivemos em um mundo dual, que consiste em componentes físicos e metafísicos, então ambos devem ser levados em consideração. Existem muitas variáveis na equação da realidade física. Quando ocorre algum conjunto especial de circunstâncias, como resultado da realização de alguma variável fatal, tudo pode acontecer na vida de qualquer pessoa, até mesmo de uma pessoa de mente muito positiva. É possível evitar completamente terremotos se você mora em uma área propensa a terremotos? Só podemos falar sobre a correlação de seus pensamentos com a probabilidade de um acidente. Além disso, você não existe sozinho neste mundo. Camadas de muitas pessoas se sobrepõem no tempo e no espaço. Portanto, é impossível isolar completamente a camada do seu mundo e equipá-la de forma limpa, sem impurezas externas. Claro, sempre haverá impurezas estranhas, você não pode fugir delas. Mas, quanto a catástrofes e desastres, se você não prestar atenção a essas notícias, com grande probabilidade, elas não penetrarão na camada de seu mundo. Se a camada do meu mundo é formada em sua maior parte por meus pensamentos, então acontece que se eu desejo mesmo um pouco sobre algo,
Ou seja, tenho medo de que não dê certo. Eu, em teoria, não deve ser bem-sucedido. Nosso mundo não é tão primitivo a ponto de reagir como um autômato, de acordo com o princípio do sim ou do não. A realidade é composta de miríades de uns e zeros. O resultado é um sistema complexo no qual tudo é determinístico e aleatório ao mesmo tempo. Parece que não deveria haver acidentes. Todo efeito tem sua causa. No entanto, devido à complexidade do sistema, de fato, observamos não um comportamento determinístico, mas probabilístico da realidade. E nós mesmos também não somos organizados de maneira tão simples. Não temos uma lâmpada em nossa cabeça que esteja acesa ou apagada. Nossa psique é muito mais complexa. E nossa interação com a realidade é ainda mais complexa. Portanto, quando são feitas suposições sobre o que acontecerá se, não estamos falando de leis absolutas e algoritmos estritos, mas de tendências e probabilidades. Você não percebeu que no Transurfing não existem leis, mas apenas princípios? Por exemplo, quanto mais forte for a luxúria, desejo e medo ao mesmo tempo, menor será a probabilidade de conseguir o que você deseja. Mas ninguém afirma que você definitivamente não conseguirá nada se tiver um pouco de medo. E vice-versa, se você tiver esse mesmo grão de mostarda da fé, você pode mover montanhas. Mas, novamente, ninguém pode dizer exatamente quanto dessa fé é necessária para obter o resultado. A semente de mostarda aqui é, obviamente, uma metáfora. Portanto, nada é absoluto. E graças a Deus. Porque senão, se qualquer desejo, ou o menor medo, fosse imediatamente realizado, o caos reinaria no mundo. Recebo informações de todos os lados sobre os próximos cataclismos e estou me preparando para enfrentar este caso. Eu me sinto como um perseguidor. Eu ando pelas ruas e parece que estou em algum tipo de mundo estranho para mim. Tudo gira, as lojas vendem um monte de lixo, totalmente desnecessário e desagradável. Cheira, soa antinatural. Os problemas das pessoas parecem sem importância. A civilização está desmoronando em uma matriz? Muito desconfortável. O perseguidor deve observar todas essas manifestações da matriz à distância. Deixe-se ser. Você não conseguirá vencer tudo isso de alguma forma. Pelo contrário, com tal atitude, você coletará lixo desnecessário em seu mundo. Não mostre aversão ao que você não gosta e expresse ativamente sua insatisfação ou, pior ainda, trave uma batalha com pêndulos. O que você não gosta geralmente possui seus pensamentos, e portanto, preenche a camada do seu mundo em abundância. Pelo contrário, você precisa aceitar o que te incomoda, como se fosse apenas uma nota, deixar passar por você e dar adeus com uma caneta. Quando você deixá-lo ir, ele deixará você ir também. Aqui está o meu problema. Pelas minhas convicções políticas, sou ocidental, liberal, democrata e, como você entende, o que está acontecendo agora na Rússia, o movimento em direção a um sistema totalitário, é como uma praga para mim. Como ser? Provavelmente é impossível apagar completamente a política da vida. Eu tento ignorar notícias sobre desastres, assassinatos, etc. em geral. Mesmo assim, muita negatividade está saindo da internet e da mídia, e é impossível se isolar dela. Quando vejo uma foto das primeiras pessoas, certamente fico aborrecido. Como ser? Parece-me que esta irritação diária anula todos os meus esforços do Transurfing. Você está cometendo o erro de associar a sociedade em que vive ao bem-estar em uma camada do seu mundo. À primeira vista, isso pode parecer estranho, mas não há absolutamente nenhuma conexão aqui. Você pode ser feliz e infeliz em qualquer estado, totalitário ou democrático. Além disso, a diferença entre o primeiro e o segundo, na verdade, é puramente decorativa. Você pode tocar qualquer peça em qualquer ambiente. Quando você perceber isso, a política deixará de preocupá-lo. Eu quero fazer uma pergunta sobre a má intenção. Você escreveu que vai acabar mal para quem enviou tal intenção. Eu gostaria de saber por que isso está acontecendo?
Afinal, se tenho a firme convicção de que não sofrerei neste caso, então deveria ser assim para mim? Que força está em ação? Aqui? A lei da justiça cósmica que pune o criminoso? Mas você disse que não há karma, certo? Afinal, existe magia negra, cujos adeptos estão cientes de suas ações e não têm medo de serem punidos? Karma não existe, para você, se não estiver no seu arquivo de configuração. Karma é algo subjetivo, assim como o destino. Quem se resignou ao fato de que o destino está predeterminado, assim será, para ele. Para aquele que assumiu o controle do destino em suas próprias mãos, ele será controlado. Existe, no entanto, uma lei objetiva do bumerangue. Se você lançar a alguém um desejo cruel, ele voltará para você, de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra. Afinal, o mundo é um espelho, conforme ele vem. Vai responder. Com os magos negros a situação é diferente. Eles não agem diretamente, mas através de seus pêndulos, então o bumerangue não volta para eles. Então, se você quer incomodar alguém, você precisa ser capaz de usar o pêndulo apropriado, ou não fazer essas coisas. Não lucrativo. Por vários anos estudei em vários centros de desenvolvimento espiritual. Mas depois de algum tempo comecei a perceber que, apesar de toda a eficácia dos métodos, eles não me aproximam do objetivo principal, uma existência sem problemas. Acontece que pisoteando no local com saltos. Este resultado não me agradou. Apesar do fato de que meus resultados pessoais após quase 7 anos de prática de salto foram bastante impressionantes, eu conseguia administrar o clima toleravelmente, por exemplo, parar a chuva, materializar terra, carros, etc. Existência livre de problemas não funcionou. O sucesso foi seguido pela derrota. Para trazer uma camada do seu mundo para um estado estável e livre de problemas, é necessário praticar sistematicamente, com constância imutável, o princípio da coordenação da intenção e a técnica do amálgama, descritos no livro Reality Transurfing. Todo o segredo está na persistência. O espelho funciona com atraso, então uma realidade estável é criada não por esforços únicos, mas por hábitos e modos de pensar estabelecidos. Amálgama e coordenação devem se tornar um hábito. Isso é necessário e suficiente para surfar continuamente na onda da boa sorte. É simples. Você precisa de constância e consistência nos pensamentos e ações. No entanto, as pessoas, como sempre, agem de maneira inconsistente, elas rapidamente acendem e esfriam rapidamente, e é por isso que entram em seus vida uma série de listras pretas, às vezes interrompidas por saltos temporários. Perdeu o estado de integridade e alegria interior. Tento lembrar como foi, sentir, mas não sai nada. Existem muitos pensamentos na minha cabeça, eles estão entrelaçados e nenhuma ideia concluída. Não estou em pânico, mas realmente não gosto desse estado. O que pode ser feito em tal situação? Eu sei o que quero: confiança, paz de espírito e alegria. É necessário endireitar a realidade, trazer uma camada do seu mundo de uma nuvem lamacenta para uma área limpa do espaço de opções. Como fazer isso? Existe uma receita, simples, como toda genial. Quando uma criança chora, como acalmá-la? Os contratos não funcionarão. É preciso mexer com ele, ter cuidado, participação, dar atenção a ele. Então, quando você se sente mal, é uma criança chorando dentro de você. Cuide dele. Apesar de muitos de nós parecermos sérios, sólidos, legais, etc., todos nós, em essência, continuamos crianças. Lembre-se disso. Hide yourself on the carousel, ou seja, faça o que você mais gosta. Reserve um tempo especial para corrigir a realidade, durante o qual você simplesmente descansará sem pensar nos problemas. Diga a si mesmo: hoje meu mundo e eu vamos passear. Desta vez vale a pena, porque a camada precisa ser limpa, depende muito disso. Compre sua guloseima favorita, coma, meu bem,
Melhore. Dedique o dia inteiro a você, aos seus prazeres. Cuide-se, coloque-se na cama com cuidado, durma, minha querida, seu mundo cuidará de tudo. Depois de algum tempo, você sentirá como a realidade circundante começa a adquirir tons mais quentes e confortáveis contra U200B contra U200B, a camada sai da área lamacenta. Em seguida, procure fazer alguns esforços para que o princípio da coordenação da intenção, assim como as técnicas de transformação da realidade, a configuração, o feixe de atenção, o projetor de cinema e o bumerangue, tornem-se um hábito, tornem-se o caminho de seus pensamentos e visão de mundo. E um dia chegará o dia em que você dirá para si mesmo, tudo posso. Resumo. Uma camada do seu mundo acumula aquilo em que você se fixa. Seus pensamentos podem ser tomados por coisas que você não está ativamente. Quando algo para de tocá-lo, desaparece de sua vida e vice-versa. Assim que você se apaixona por algo, começa a persegui-lo incansavelmente. A camada mundial se move para onde o feixe a puxa. Atenção! Você pode tocar qualquer peça em qualquer ambiente. Ao mesmo tempo, nem tudo é determinado apenas por pensamentos, já que o mundo é dual e também porque as camadas de diferentes pessoas podem se cruzar. Devido à complexidade do sistema, observamos um comportamento não determinístico, mas probabilístico da realidade. Uma realidade estável não é criada por esforços pontuais, mas por hábitos e modos de pensar estabelecidos. A seguir, analisaremos os típicos questões que surgem no processo de criação do seu mundo. Facilite sua vida.